Vamos começar agora com mais um episódio do nosso 50 Mais 50 podcast. mais, um manual de navegação, um mapa de instruções para quem já passou de 50 e agora com um assunto pertinente que a gente também vai aprender muito sobre. Na verdade, eu tô muito curioso porque eu sou bem ignorante, cara. Pois é, 2 aqui e um professor, então a condição é perfeita. Perfeito. A gente está com o Rafael Kiso, que é o fundador e diretor da MLabs e trabalha junto com uma preciosidade que já esteve aqui no nosso podcast, que é a Marta Gabriel, né, Doc? Eles estão lançando juntos o livro, lançaram já, né? Marketing Sim. na Era Digital, que nós ganhamos de presente. Eu vou ler, depois eu conto para vocês o que eu achei, mas... Vai ler tudo? Tá bom, beleza. Depois você vai perguntar. Bem-vindo. É isso aí. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, poder bater esse papo, explicar sobre o marketing na era digital, que já é a primeira polêmica, né? Não existe marketing digital, existe marketing na era digital, a gente fala mais nesse episódio. Ah, muito bom. E principalmente para uma faixa de público que consome o mundo digital, mas com muitas dúvidas. Nós estamos falando desse universo 50 a mais. Né? Sim. É um desafio para vocês, né? Conversar conosco, né? Conosco, que eu Sim, digo aqui, a sim. gente aqui, os 50 a mais, né? Não, sem dúvida nenhuma, mas assim, hoje a faixa etária que mais cresce no uso das plataformas de mídias sociais é a turma de 50 a mais. Então, estamos no momento certo para falar desse o assunto. pessoal tá chegando atrasado, mas tá chegando. Tá chegando, tá chegando. A gente teve aqui a Ana Moisés, que é diretora financeira, né, do LinkedIn, para falar um pouco sobre como é as redes sociais para adulto, entre aspas, né? Sim. Então, porque para proliferar conversinha, namorico, brincadeira, o negócio pega fogo muito rápido. E aí ela falou um pouco sobre como seria a rede social com uso proveitoso para o trabalho ou para construção de coisas. Uhum. Você acha que rede social tem idade? Por exemplo, o TikTok é para jovem e o Facebook é para velho, ou o LinkedIn é para mais velho? Como que funciona isso na sua cabeça? Tem segmentos com idade para cada rede social? Em todas essas plataformas existem pessoas de todas as idades, mas é claro que existem plataformas com uma predominância maior de jovens ou predominância maior de pessoas de 50 a mais ou 40 a mais. Então, na sua percepção, ela não está incorreta, o TikTok tem uma maioria de jovens. Porém, no Brasil, já vem mudando muito rapidamente. Então, hoje, 60,3% dos usuários brasileiros no TikTok já está acima de 25 anos. Então, já não é mais aquela rede de adolescente, a galerinha só querendo saber de dancinha, etc. E, ao mesmo tempo, o Facebook, no Brasil, é, sim, predominantemente hoje mais usado pela galera, não vou falar 50 a mais, 40 a mais, né? 40 a mais usado, porque, assim, as pessoas ainda estão lá, elas não deixaram de estar lá, mas elas não estão tão ativas mais quanto já estiveram um dia. Já os mais velhos estão mais ativos, de fato, no Facebook. Quando a gente fala de negócios, empresas que querem anunciar e aparecer para esse público, preferem o Facebook, porque no Facebook você atinge melhor e converte mais. O que significa que você atinge com maior precisão e essas pessoas tendem a clicar e a tomar uma ação. Já no caso do LinkedIn é muito legal, porque o LinkedIn é a principal rede profissional. Então ela tem uma distinção no comportamento de uso. E não só em termos demográficos, né, mas no comportamento de uso. Então todo mundo já entra lá com o objetivo, de fato, de criar um perfil profissional, ou criar um conteúdo profissional, ou contribuir com algum insight valioso para a profissão, para ajudar a carreira de alguém, ou no negócio de alguém. Então a gente tem uma predominância maior entre 35 mais, né, não tanto dos jovens. Então a gente já tem isso. Inclusive tem muitos altos executivos que só estão no LinkedIn. Não estão em outras plataformas, né? E essa conexão, ela é inevitável, não tem jeito de você viver sem ela em qualquer nível, em qualquer escala do seu negócio ou da sua própria vida? Bom, vamos dividir as duas coisas, então. Primeiro, em negócios. Sem dúvida nenhuma, é inevitável, porque faz parte da sustentação do seu negócio daqui para frente. A pandemia provou isso. Quem não estava digitalizado, quem não estava online, teve que entrar no online para sobreviver. Se não entrou, já fechou as portas, bem provavelmente, né? Por exemplo, até mesmo um restaurante. Um restaurante que fechou as suas portas e não tinha
uma lista de e-mails dos seus clientes ou WhatsApp dos seus clientes, não tinha como entrar em contato nem para falar que já estava entregando por delivery. Então teve vamos dizer, um atraso maior para conseguir voltar ativo. Quem já estava online, que já tinha no mínimo uma lista de e-mail, WhatsApp, já fazia ali um contato com seus clientes, conseguiu sobreviver e conseguiu reagir mais rapidamente. Isso só para dar um exemplo mais lá perto, né, da massa, assim, restaurante de dia a dia. Já do outro lado, falando da vida pessoal, existe a possibilidade de você estar desconectado? Existe, né? E não é utopia dizer isso hoje, né? No entanto, a maior parte das pessoas estão lá e estão comentando as coisas que estão lá. Então parece que você fica alheio ao que está acontecendo, parece que você está perdido. E aí tem o tal do Fear of Missing Out, uma terminologia chamada FOMO, que em tradução livre aqui seria assim: puxa, você não está sabendo o que está rolando no mundo. Isso começa a te gerar uma certa, vamos dizer assim, ansiedade de ficar sabendo. Mas poderia ser um certo alívio também. Então, você tem os dois ângulos, mas a maioria das vezes as pessoas sentem uma ansiedade porque parece que está acontecendo um monte de coisa que você não está sabendo. E quanto mais plataformas de mídias sociais surgem, agora tem a Threads, que é mais uma nova, né, do Instagram. O Instagram lança mais uma nova plataforma, muito parecido com o Twitter, gera mais ainda. Você fica perdido, você fala assim, eu tenho que estar lá também, eu tenho que estar aqui também e tal. Então, assim, ou fecha tudo, sai tudo. E a Marta Gabriel fala uma coisa muito legal, que muitas vezes a conexão se confunde com a informação. Uhum. E são coisas completamente opostas. O fato de você estar conectado pode te dar a impressão que você está com informação, que você tem informação. Mas não é verdade. Conectar é uma coisa. Você está ligado em muitas redes, mas informação é uma outra história, né? É uma outra história e boa parte de quem acha que está informado está mal informado, né? Porque tem as fake news. Então as mídias sociais, elas proliferam também a informação errada muito rapidamente. Principalmente pelo WhatsApp, onde é inevitável. Porque em outras plataformas, como o Facebook, como o próprio Instagram, eles têm algoritmos que detectam se aquilo é uma fake news ou não, tem certos editores humanos, tem uma série de processos e iniciativas para tentar coibir fake news, coibir coisas erradas. Mas no WhatsApp você não consegue, porque o WhatsApp trafega em grupos fechados. E aquilo se prolifera, porque um vai encaminhando para o outro e aquilo realmente é mais difícil de controlar. Então, até nas últimas eleições, o povo todo foi em cima do WhatsApp, porque o WhatsApp queria criar uma nova funcionalidade antes das eleições e ninguém deixou, né? Porque essa nova funcionalidade iria dificultar um pouco essa proliferação de mensagens e acabou realmente postergando que é comunidades. Eles criaram agora as comunidades que agrupam os grupos, né? Porque tem os grupos dentro do WhatsApp que permitem ali pessoas, até 250 pessoas. E agora você tem as comunidades que agrupam grupos dentro do WhatsApp, então você pode criar comunicações em massa para grupos, etc. Enfim, realmente, não necessariamente estar conectado é ter a informação. E aproveitando você aqui, aproveitando que você está participando de um podcast, que é uma aventura nossa, de dois amigos, que quer falar sobre o nosso mundo contemporâneo, como é que a gente pode entender que as pessoas, claro, não, além das questões óbvias de respostas e de mensagens que a gente recebe, como é que a gente pode entender o caminho que a gente segue nessa conexão? E saber de fato o que essas pessoas com 50 a mais querem ver, ouvir, falar e discutir conosco? A grande parcela hoje da população quer olhar notícias, principalmente dos 50 a mais, quer ficar antenado nas notícias. Por isso que o Facebook é tão especial para isso, porque o Facebook ele permite link externo no feed. Então, o que é o feed? Quando você está navegando ali no Facebook, naquela linha do tempo, é o tal do feed. Ele te alimenta de notícias, tanto que se chama feed de notícias. Ele te alimenta de notícias. É uma das únicas plataformas que permite link externo. Percebe que no Instagram não dá. Você não consegue colocar link no post do Instagram. Você consegue colocar no Stories do Instagram, que é um formato efêmero de 24 horas que some depois. Porque o próprio head do Instagram, o diretor principal, chamado Adam Mosseri, ele veio a público falar, no momento que a gente colocar link dentro do Instagram, vira bagunça. Começa a ter fake news, etc. Eles não querem cometer o mesmo erro que veio do Facebook. Apesar de ser tudo da Meta, né, que é a empresa dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, eles não querem cometer esse erro. Então, o Facebook ele é muito usado, principalmente pelos mais velhos, muito em função das notícias. Ainda é um hábito deles olhar as notícias diariamente, né?
Os mais jovens, eles descobrem o que está acontecendo. Eles não buscam a notícia em si. Eles descobrem. Eles estão navegando por puro entretenimento e aparece um vídeo curto falando de alguma coisa que aconteceu. E aí eles descobrem. E a partir daquela descoberta, eles viralizam aquela descoberta ou não e ajudam a proliferar aquela informação. Mas, de fato, eles não entram como... eu fazia isso muito, né? Acessava a internet lá por volta de 2000, e a primeira coisa que eu entrava era um portal de notícias. Aí depois o Google cresceu, a primeira coisa que a gente fazia era entrar no Google. Hoje a primeira coisa que a gente faz é entrar numa mídia social. Então a gente foi mudando um pouco a plataforma, mas para os mais velhos ainda tem muito a ver com notícia. Óbvio que existem as mais usadas, né? O WhatsApp hoje é a mais usada por todas as Como que gerações. você se informa? Eu me informo pelo Instagram, principalmente hoje. Mas aí eu sigo os portais de notícias, eu sigo as fontes que eu acho interessantes, e aí eu ativo o sininho daquelas principais fontes. Então, sempre que surgir um post novo, eu recebo uma notificação e eu vou lá e vejo. Instagram. Instagram. E você, Doc? Eu acho que Instagram também. Você assina o jornal? Sei, não. Eu assino jornal. Eu também. Tem um jornal de papel. Mas Assino. aí ele vai empilhando, às vezes sem mexer. Não, mas De tem vez que em quando ter. eu mexo Eu nele, acho mas... lindo ter. É bacana ter. não, Assino eu tenho- também. ele serve bastante para forrar samambaia, para umas Também, depois sempre gaiolas, serviu. canário. Não, mas já faz muito tempo que era essa história, né? Notícia serve para embrulhar peixe. É quando o jornal embrulhava peixe, né? Notícia ficou velha, serve para lembrar. Mas Não, ainda serve, ainda né? assino, eu ainda assino, mas eu não leio assim com muita frequência. Mas é essa migração que aconteceu, né? Do papel jornal para o Facebook Notícias. E aí você tem o WhatsApp, que é o mais usado por todas as gerações, principalmente os mais velhos têm usado mais o WhatsApp. Está presente em 98% dos smartphones brasileiros, né? Mas Então, não para ver notícia, mas para Então, mas- comunicar entre pessoas. mas não. mas o que mais se prolifera hoje no WhatsApp também são essas pílulas de notícias, né? Esse é um ponto. mas E os quando- memes, né? Mas diários. quando vem uma coisa desse tipo, pelo menos eu faço isso, eu vou procurar em alguma fonte que eu considere mais segura, uma informação mais elaborada a respeito daquilo. Não dá para ficar naquilo ali como fonte de notícia. Talvez como aviso. Mas é você, né? Eu Não, também eu tô acho. dizendo eu não... Mas A maioria muitas não pessoas faz vão isso. repassando isso, né? E é curioso que na época de ouro do rádio e da televisão brasileira, o Assis Chateaubriand, o nosso grande imperador das comunicações, ele dizia: jornalista que quer ter opinião tem que comprar uma rádio ou uma TV ou um jornal. E aí você pode ter a sua opinião. Só que hoje a gente tem 200 milhões de brasileiros que têm a sua televisão de bolso, que é essa aqui, né? Uhum. A gente tem uma televisão particular, que é o nosso telefone, para emitir a nossa opinião a respeito de tudo que a gente quiser inventar, imaginar, tudo que for possível falar. Todo mundo quer ter sua opinião. Isso é uma coisa que é bonita, quando a gente fala como filosofia, mas que não é uma coisa possível, porque na hora que você coloca um post, daqui a pouco você tem opinião de um monte de gente que você não sabe quem é, você não sabe se é qualificada, se não é, o que leu, o que não leu, o que Vira que uma sabe. crise, né? Vira uma coisa que é incontrolável, né? Esse é um fenômeno muito mais presente nas gerações mais novas do que nas gerações mais velhas. Por quê? Porque essa opinião, a gente está falando, ela é feita através da criação de conteúdo. Então, assim, os mais novos, eles pegam o celular e se filmam e dão a sua opinião, se expressam. Ou vão lá e comentam os posts e causam de alguma forma ali, dependendo da sua opinião. Os mais velhos já não têm tanta essa habilidade de sair fazendo um conteúdo, de criar um conteúdo, de fazer uma edição simples de um vídeo. Então, essa opinião, ela está muito dentro do WhatsApp. Ela é compartilhada com uma notícia e vai ali com áudio de alguém, e aí acontece essa opinião dos mais velhos. Então, ela tem essa divisão de comportamento, assim. Então, acho que pode acontecer para os mais velhos daqui para frente, porque é normal que... É uma tendência, é normal que o que está acontecendo com os mais novos, né, tende a acontecer com as próximas gerações, e os mais velhos vão pegando essa onda, um pouco tardiamente, mas vai pegando. O Rafael, e quando a gente assistia televisão com mais frequência, a gente estava vendo um filme, aí plim, plim, tem lá o intervalo e vem um tanto de propaganda, ou seja, a gente está vendo o filme, está achando que está vendo o filme, né? Mas na verdade a gente está, assim, o dono da televisão quer que a gente veja o comercial, porque Sim. a gente está sendo influenciado por produtos que querem a nossa atenção. É a coisa mais valiosa que existe no mundo, é a nossa atenção. No meio digital,
também. E você trabalha com esse detalhe que se chama atenção e que por trás tem ali a oportunidade da venda, do negócio. É uma sutileza muito bem elaborada, executada e que tem novos capítulos a cada dia, né? O modelo de negócios é muito semelhante entre as redes sociais e a televisão, porque ambos precisam de usuários ou audiência e a atenção dessa audiência, para que você possa ter uma grade de anúncios. Se você tiver muito usuário, mas não tiver atenção ao longo do dia, então sobra uma janela pequena, muitos anunciantes querendo anunciar numa janela pequena, teria muita concorrência, custaria muito caro. E não por acaso, nas emissoras era muito caro, porque não havia espaço para todos, né? Todo mundo quer anunciar, obviamente, mas não tem espaço para todos. Já nas mídias sociais, você tem uma grade muito maior, nas mesmas faixas horárias, porque você pode colocar em paralelo muitos comerciais aparecendo de fato para as pessoas que mais se interessam por aquele comercial. Então não é um tiro para todo mundo igual, né? Então o modelo de negócio é muito parecido. Então quando a gente entende esse modelo de negócio, quando a gente olha pela ótica de quem cria conteúdo, as plataformas, elas de fato priorizam e querem mais criadores de conteúdos porque eles são os novos programas de TV. Eles quem ajudam a reter a audiência. Então, a gente tem dentro do Instagram, dentro do YouTube, os tipos creators, que são os tipos de usuários que criam conteúdo. Você tem as empresas e tem os usuários, que é a audiência. Então, sempre tem esses três papéis, vamos dizer, em todas as plataformas. Então, os creators são os novos programas, é quem ajuda a reter a audiência. E enquanto marca, as marcas querem fazer propaganda. E por isso que quando você, enquanto negócio, quando faz um post no Instagram, etc., a maioria das vezes esse post não alcança muita gente, não engaja muita gente, porque a maioria das marcas quer fazer propaganda, não faz conteúdo. Aí o lance é, as marcas precisam aprender com os criadores de conteúdo e criar conteúdo em primeira instância para ajudar a reter. Porque se você entende esse modelo, quando você cria um conteúdo que ajuda a reter, é o conteúdo que os algoritmos dessas plataformas vão adorar distribuir, vão adorar viralizar. Agora, se você cria anúncio com a cara de conteúdo, vai flopar no jargão dos mais novos, vai flopar. Não vai ter alcance, não vai ter engajamento. Por quê? Porque você quer anunciar, então paga. Então tem um sistema de anúncio dentro do Facebook, dentro do Instagram, TikTok, você vai lá e paga para anunciar. Então, realmente, assim, os modelos são muito semelhantes e quando você entende essa lógica, você consegue navegar melhor como criador de conteúdo, como negócio. Já o usuário está lá, como assim na televisão aberta, né, gratuitamente, consumindo os novos programas, os criadores, os creators, né? Servem como entretenimento. E se você quiser navegar sem muita interferência, né? Tem aquela frase antiga do marketing que diz que em todo lugar que você está de graça, na verdade o produto é você, né? É verdade. Você entrou no camarote, colocou um abadá, tá todo feliz que tá tudo de graça lá. Quem é o produto é você que está usando. E a gente isso quando a gente começa a navegar e gostar de umas piadinhas. O produto, o alvo é a gente, né? Sim. Agora, tem que ter um disfarce para isso, né? Tem que ser. Eu não posso achar que eu estou sendo ludibriado, porque senão fica desarmônico, né? Na prática, né, existem os algoritmos. E o que são esses tais algoritmos? É um conjunto de regras e uma inteligência por trás dessas regras para adaptar o conteúdo para cada usuário, individualmente. Então, a gente já está nesse nível da era da inteligência artificial, onde cada usuário vai receber um conteúdo diferente, de acordo com suas preferências e interesses. Todo mundo sabe o que o Dr. Fábio Atuí gosta de ver, o que eu, Fernando Rocha, o que você gosta. Não tem segredo para ninguém nesses algoritmos? Para os algoritmos não há segredo. Não há? Né? Não há segredo. Eles sabem E, muito meu Deus mais. do céu, e se todo mundo souber o que você entra lá para assistir na internet? É verdade, mas não há Para segredo. os algoritmos não há segredo. Não há segredo. Né? Agora, obviamente que ninguém sabe o que você gosta, só você. Mas o algoritmo também. Então, Eu não assim, duvido que se alguém quisesse descobrir, poderia descobrir. Aquela história que você está falando Quem? de... Pô, Doc, vamos para Então. Bahia, vamos para Trancoso, de repente aparece. Trancoso, férias Não, eu não sei. em Trancoso. Isso é real, isso é real. Isso é o celular real. está É gravando real? enquanto a gente sim, fala, não, ele isso está é real, ouvindo. isso é real. É verdade? É verdade, mas não necessariamente algo do próprio Facebook. Existe um acordo da Samsung, depende do celular que você tem. Mas quando você liga o celular pela primeira vez, você dá o acordo ali para muitas coisas Aquelas que você não lê, letrinhas. né? Uma delas, no caso da Samsung, eu já li isso, então tá lá. Você pode realmente ter
anúncios personalizados. Então, é pela prerrogativa de você receber anúncios personalizados, você permite ou não o acesso a dados. Inclusive quem tem Alexa, Dados é quem uma tem coisa, Google mas um microfone Home que está te ouvindo o tempo todo, que também. se o cara está te ouvindo o tempo todo, ele pode ouvir o que você está falando enquanto você está conversando numa reunião, sei lá, qualquer coisa assim. Tudo é transformado em dado. Então, assim... Não importa, não importa. É tudo Teria transformado em dados. acesso. Teria acesso. Então, assim, hoje os anunciantes, eles querem atingir quem gosta, por exemplo, de pescaria. Então, se você assiste muito vídeo de pescaria é uma no coisa, eu TikTok... assisto vídeo de pesca, ele me manda para os vídeos de pesca e ele sabe que quem gosta de pesca, por causa da idade talvez, gosta também de tal música ou de tal bebida. Ok, isso tudo bem. Agora, uma hora que eu estou conversando com você, o meu aparelho que está desligado, ele ser capaz de identificar uma fala que eu falei, uma palavra, e com isso me colocar, isso eu acho que é um pouco de invasão de privacidade demais. Um pouco não. É isso mesmo, né? Mas o fato é que a gente aceitou em algum momento, mas há controvérsias, porque aí é aquela história que um advogado saberia explicar melhor. Você aceitou, mas de uma forma, como você comentou, ludibriada. Assim, você não sabia exatamente o que você estava aceitando. Esse é o assunto nosso aqui. Nós estamos falando como a gente é enrolado, envolvido em vários quesitos desses números, né, desses algoritmos. Mas aí acontece que o Congresso americano, até mesmo na Europa, eles já chegaram a um consenso de que não pode ser assim. Então, assim, mesmo que alguém tenha dado de acordo, eu aceito, a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Então, na legislação geral de proteção de dados pessoais, ou lá fora o GDPR, ou aqui, né, o LGPD, você não sabe o que você está fazendo. Então tem que estar muito explícito para o usuário daqui para frente como que você vai usar aquele dado. E ele tem que dar o de acordo. Então tem que estar muito explícito e por quanto tempo e para qual finalidade. Aí começou a mudar, os aplicativos começaram a mudar. E a Apple foi uma delas que tomou a frente nisso, para transparência do uso de dados. Então começou a perguntar para os seus usuários, olha, esse aplicativo que você está usando, ele quer acessar tais e tais e tais dados, escutar a sua voz para entregar esse anúncio. Você quer permitir isso? Aí a grande maioria olha e fala, não, pum. O que aconteceu? Parou de entregar um monte de anúncio do Facebook, parou de entregar um monte de anúncio de Instagram. Então, os resultados da Meta, em tese, naquele período onde houve esse anúncio da Apple, caiu, os resultados caíram, porque boa parte dos anúncios iam para os usuários do iPhone, do iOS, né, que é o sistema operacional da Apple. Então, a Meta teve que contornar isso para começar a entregar anúncios para aqueles mesmos usuários sem ter esse de acordo e sem ter esse dado da escuta. Então, começou a cair. Você vai perceber, em tese, que daqui para frente isso deve diminuir. Porque é normal, por exemplo, quando você entra na Amazon, você vai procurar uma coisa, sei lá, eu quero comprar o seu livro, aí eu entro lá. As pessoas que leem esse livro, elas também... Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, hein? Às vezes ela gosta também de máquina de pipoca, sei lá. É uma coisa que não tem uma conexão óbvia. Pessoas que compraram esse livro, ultimamente compraram também. O cara pega tal o Big Data e fala, não, olha, em geral, quem compra esse livro sei lá, do sexo masculino, quer dizer, tem tantos anos, blá, então ele também gosta de pescaria, que a gente acabou de falar. Uhum. E ele te oferece uma coisa que, curiosamente, você gosta. Isso aí que dá mais a base raiva. probabilística, Isso é o que né? dá mais raiva, é que ele te oferece uma coisa e você realmente gosta daquilo. Isso aí. O futuro, baseado em inteligência artificial e personalização, diz, né, a previsão é que a evolução disso que você está comentando é você receber o produto em casa sem ter comprado. E você vai simplesmente olhar para aquilo e falar assim, gostei, realmente faz sentido para mim. Então vou pagar. E se eu não Então, gostar... eles te mandam para sua casa com base na probabilidade de você Eu quero falar não, mas eu não consegui. Caramba, hein? Porque ele vai saber tanto de você, né? Que ele vai te mandar um produto já. Rafa, e tem também esses aplicativos que olhe para a câmera e veja como você era quando era adolescente. Na verdade, uma leitura, identificação facial, que é outro dado perigoso, né? Vários aplicativos usam esse artifício. Faz sentido também? No passado... houve um caso muito emblemático, que foi o Cambridge Analytica. Esse caso foi muito emblemático, porque Cambridge Analytica era, em tese, uma consultoria e que acabou criando um aplicativo como esses. Olha, com qual famoso você se parece, né? E você vai lá e abre a câmera e vê. Só que, ao mesmo tempo, para usar aquele aplicativo, você tinha que conceder acesso ao aplicativo ao seu celular, aos seus dados, a tudo. E você dava sim, sem ler aquilo que a gente estava falando. Isso há alguns anos atrás. O que aconteceu?
essa consultoria usava esses dados para criar campanhas eleitorais. E aí eles conseguiam, de alguma forma, segmentar com maior precisão os públicos e criar anúncios falando de certas coisas, colocando fake news. Tem um documentário, inclusive, sobre documentário isso. fantástico sobre a isso. Privacidade Hackeada. Esse é o documentário que mostra, né, sobre essa história da Cambridge Analytica, que mostra o quanto que, na verdade, essa Cambridge Analytica não era uma consultoria, era uma empresa bélica. Eles usavam os dados como arma para manipulação de eleições. E aí foi onde estourou toda a história do vazamento, né, de dados, porque de alguma maneira são dados que eram dados privados, um terceiro capturou através de um aplicativo e usou isso indevidamente. Aí o Facebook se tornou corresponsável por esse tipo de mau uso, né, e mudou toda a sua política, mudou a forma como os aplicativos hoje que usam Facebook e Instagram podem ou não usar os dados. Então, eles mudaram. Então, de lá para cá, isso mudou pra caramba. Assim, é muito improvável que esses aplicativos novos Façam isso. estejam capturando seus dados nesse nível. Mas esses aplicativos hoje baseados em inteligência artificial, você está treinando aquela inteligência artificial a usar aquele dado. Aí não tem a ver com você dar o seu dado. Mas ele vai ser capaz de adivinhar o seu dado por conta de um monte de outras coisas. Ele está escaneando o rosto de milhões de pessoas no mundo inteiro, então ele vai conseguir treinar o modelo de reconhecimento facial ou de previsão de envelhecimento, ou disso aqui, muito mais rapidamente do que se fosse com meia dúzia de usuários. Não é de graça. Não né? é de graça. Não é de graça. Exatamente. Tem uma hora que vem a conta. Agora, eu queria te perguntar sobre rede social. O que é um sucesso na rede social? Se é ter muitos seguidores, se é ter engajamento, nem com tantos seguidores. São pessoas... Falando nisso, você que está assistindo, vira seguidor aí pra gente poder fazer bonito na frente do Rafael, por favor. Seguir. É importante seguir, é importante compartilhar. O que é importante e o que é o sucesso numa rede social? Olhando pelo ponto de vista de negócios, a gente entende que sucesso é você transformar likes, seguidores em vendas. Porque no final do dia os likes não pagam conta. Então só ter like, ou ter seguidor, ou ter alguma coisa nesse sentido não vai te trazer resultados tangíveis no negócio. Então você precisa definir qual é a jornada do seu consumidor, do seu potencial cliente, como é que ele descobre que você existe. Provavelmente criando conteúdo hoje de vídeo curto. Reels, que é um formato de vídeo curto do Instagram, Shorts, que é o formato de vídeo curto do YouTube, ou o próprio TikTok. Porque os algoritmos desses 3 formatos foram pensados e concebidos para entregar esse conteúdo para pessoas novas, que ainda não te seguem majoritariamente. Então ele é muito bom para essa primeira etapa de descoberta. Então ali, o que é sucesso para esse formato? É alcance. É o quantas pessoas você alcançou, principalmente dentro do seu público-alvo. Né? Não é alcançar qualquer pessoa, porque senão a gente faria uma dancinha e alcançaria um monte de gente, mas isso não vai vender aquilo que você tem para vender. Então é conteúdo. Primeiro é conteúdo de valor, porque você se posiciona como autoridade naquele assunto. É falar sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende, para que em algum momento aquela venda aconteça. Partindo do princípio que todo mundo está vendendo alguma coisa. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Mas o fato objetivo é que as pessoas precisam tomar uma decisão, e hoje essa decisão ela não é baseada apenas no preço, ela é baseada naquela pessoa que ela confia mais. Porque opções tem um monte, né? Quando a gente vai tomar uma decisão por qualquer coisa, você tem 300 alternativas sobre aquele produto ou daquele serviço. Qual que eu vou escolher? De repente, aquela pessoa que aparece todos os dias para você entregando um conteúdo, falando sobre um assunto, gera mais confiança. Nossa, a pessoa é uma autoridade, ela passa mais segurança, ela passa autoridade. E aí você começa a entrar nessa segunda etapa da jornada, que é essa construção de autoridade. Você tem que ter frequência. Então, ali o sucesso para conteúdo é a quantidade de vezes que a mesma pessoa assiste aos seus conteúdos, vê os seus conteúdos. Então, tem como medir isso. É a tal da frequência. Aí, a terceira etapa dessa jornada é a conversão em si. Ou seja, quanto daquelas pessoas que estão te acompanhando, já te seguem, estão assistindo com frequência, se tornaram clientes de verdade, né? Clicaram no link do seu Instagram, do seu Stories e foram para o seu carrinho, compraram alguma coisa, mandaram um WhatsApp querendo um orçamento. Então a gente tem ali o tal do funil, né? Basicamente eu tenho muita gente que me descobre, menos gente que me considera e menos gente que se torna cliente. Então a gente consegue traçar esse funil dentro dessa jornada. Só que a jornada não acaba na compra. A gente sempre tem quem se tornou cliente. A gente não pode esquecer dos clientes. Como é que eu crio conteúdo para quem já é cliente? Para manter o relacionamento com o cliente e fazer com que esse cliente seja recorrente, que ele continue comprando. Então, as redes sociais e as mídias sociais em si, elas são muito boas também para você manter um relacionamento.
para você criar conteúdo exclusivo e tal. Vamos falar desse nosso produto que você está participando aqui como convidado e, de certa forma, é o nosso produto também, né? Sim. Porque você está exemplificando o que a gente está dizendo. Qual é o nosso conteúdo? É informação sobre E entretenimento. entretenimento e qualidade de vida para quem já passou dos 50. Uhum. A gente quer fidelizar esse público? Claro que quer. Esse público vai ter conosco aqui sempre algo que ele vai gostar? Sempre? Talvez não. Talvez goste um pouco mais de uma entrevista, um pouco menos de outra, mas sempre vai ter uma que ele vai fazer ele voltar, né? Esse é o segredo? O ponto dentro dessa estrutura que você está colocando é o que vocês vendem. E aí? O que vocês vendem? Né? Aí, quando você estava falando, eu estava justamente pensando isso. Quer dizer, se eu tenho um grupo de pessoas que é fidelizado, que assiste nosso conteúdo, não vão ser essas pessoas que vão me pagar. Quem vai me pagar é alguém que quer ter acesso a essas pessoas. É um anunciante, É um uma marca anunciante, um parceira. patrocinador, um Faz patrocinador. sentido. Então, eu quero fidelizar as pessoas de tal maneira que eu tenha visitas, que eu possa virar e falar para uma empresa: olha, eu tenho tantas visitas, é um público extremamente qualificado, é um público de uma faixa etária X, é um público urbano e que gosta de entrevistas de alto nível, porque nós temos convidados de altíssimo nível, como você, por exemplo, e por isso eu posso veicular alguma coisa aqui. Isso seria você falou, o modelo da televisão, né? Pode ser um modelo de negócios, o anúncio, né? A parceria com as marcas. Mas você poderia ter também um portfólio, um mix de produtos. Então, um mix de produtos um deles é o patrocínio, outro deles pode ser um curso. Um livro com as melhores entrevistas. Um livro. As melhores frases dos 50 a mais. Então, né? você pode ter um portfólio. Uma caneca escrito 50 a mais podcast. Pode ser, exatamente. Então, você pode criar um portfólio de produtos ou serviços para que você não fique dependente apenas de anunciante. Porque o anunciante pode ter ou pode não ter. Então, você nunca vai saber o dia de amanhã. A gente tem um problema, Rafael. Eu e o Fernando, a gente está mais se divertindo aqui que qualquer coisa. Vai ser uma estrada, né? É mas caminho, assim, é uma parte, né? É uma evolução, né? Eu não acho ruim quando você faz algo que você gosta, porque você vai dar seu melhor. Né? Quando as pessoas já planejam alguma coisa de largada apenas para ganhar dinheiro, dificilmente elas vão se dedicar tanto quanto vocês se divertindo de fato, né? Sim. Porque vocês querem fazer isso de alguma maneira que dá certo uma relevante, consequência. a gente acha que é bacana, a gente conversa, a gente aprende como a gente está aprendendo aqui agora e está colaborando para que pessoas também aprendam, entendam o que é isso, o que é. Agora eu queria que você explicasse o que é. Quando você vai seguindo alguém, as pessoas começam a te encaminhar para um assunto que você fala, eu já ouvi isso. Aí as pessoas falam exatamente a mesma coisa. Uma live, um lançamento. Quando você vê, você está ali no meio de uma estrutura de venda e que uma pessoa vai te oferecer um curso, vai te oferecer um e-book, vai te oferecer uma experiência para aprender a fazer um churrasco, plantar uma horta, enfim. Como é que a gente lida com isso? Porque está cada vez mais óbvio o caminho que as pessoas estão querendo que a gente siga, né? A tal da jornada que eu comentei. Então, você descreveu isso. Você vai se envolvendo e não percebe porque você está avançando da descoberta para consideração para a intenção de compra. Aí você acaba comprando, de repente, o curso do churrasco ou da horta ou alguma outra coisa, como um livro, alguma coisa nesse sentido. E aí você se torna cliente. E aí, quando você se torna cliente, em grande maioria das vezes, esses negócios esquecem de quem é cliente. Só quer o próximo cliente, né? Não quer, mais ou menos abandona o cliente em si. Agora, hoje no ambiente digital, é óbvio que é muito mais barato você vender para o mesmo cliente e fazer com que o seu cliente traga o próximo. E aí, no digital, isso é exponencial. Porque se você não esquecer do seu cliente, você criar conteúdo exclusivo para quem já é cliente, fora dos canais tradicionais públicos. Então, às vezes, você tem aqui uma assinatura de 50 a mais com conteúdos adicionais exclusivos para quem assinou. Pode ser um caminho. E aí você tem um canal de transmissão, você pode ter ali um canal fechado. O próprio Instagram agora lança as assinaturas, né? Então, você pode ter assinantes do seu Instagram para conteúdo exclusivo. E aí você tem aqueles ouvintes ou a sua audiência que é mais conectada, que é mais realmente quer dar esse próximo passo junto com vocês. Aí você cria conteúdo exclusivo. Na verdade, o que você está criando? Promotores de marca. Então, o grande lance é nessa última etapa
é fomentar esses promotores a se expressar através de vocês. Ele ter orgulho de pertencimento, então ele tem que se sentir parte da comunidade dos 50 a mais. Porque assim ele começa a proliferar isso para outros, trazendo novos potenciais Você clientes. pode tomar um café da manhã continental com o senhor Fernando Rocha. Pode falar sobre medicina com o doutor Fábio Atuí, mas é interessante isso, porque, por exemplo, todo mundo, como a gente falou no início, todo mundo é dono da sua própria televisão particular que cabe no seu próprio bolso, a sua rede de comunicação, que é o celular. Mas nem todo mundo tem essa expertise de um social media, de alguém que é um novo profissional, né? Desse mundo tão digitalizado. Dr. Fábio Atuí, por exemplo, tem expedições no Xingu, expedições no Alto da Amazônia, coisas super legais, né? Você participa, você imagina o conteúdo que tem ali. Agora, você é médico, não dá para você fazer esse conteúdo e ficar e ter que editar. Precisa de um profissional, que se chama social media, né? Hoje existe esse profissional, que é o social Porque media. é cansativo, né? Quando Não dá. a pessoa tenta colocar todo o Falta conteúdo de fôlego. uma vez. É uma coisa... É um trabalho que não anda, né? É muito difícil. Não, primeiro assim, né? Existe o trabalho de criação de conteúdo. Então, você me perguntou o que é sucesso nas mídias sociais. De um ponto de vista de empresa, a gente comentou. Mas tem um ponto de vista de quem é criador de conteúdo. O que é sucesso? Hoje o sucesso, obviamente, é você conquistar uma audiência e que ela fique, que ela se mantenha Então, eu acho que interessada a naquilo gente, que você como tá podcast, falando, né? a gente se posiciona... É uma Mais empresa, como mas a veículo. gente é mais um criador de conteúdo. É mais um criador de conteúdo. Mas isso aí no dia a dia também, né? Fazendo um paralelo, por exemplo, na pandemia, eu fiz durante todo o dia, pela manhã, um cafezinho com uma música que tinha a ver com o tempo que estava ali, eu punha na janela o cafezinho, e era uma canequinha divertida, assim, foi criando um engajamento, foi criando um público, mas chega uma hora que você não aguenta mais ficar fazendo cafezinho na janela, né? E não dá sequência. E eu investi muito nas minhas redes sociais, mas é difícil demais. É um trabalho que, poxa, trabalho tranquilinho aí, né? É a história de Difícil, Rafa. Você pode ter apoio com profissionais de mídias sociais, ou profissionais de criação, mas tudo isso exige investimento. E esse nível de investimento é uma decisão se você quer jogar, de fato, na Série A ou se você quer fazer aquela peladinha no final de semana, quer brincar de futebol. O que eu quero dizer nessa analogia? Quem vive disso vai ter que tornar disso a sua profissão, o seu dia a dia. Então é como trabalhar. Todo dia você vai fazer conteúdo, é o seu trabalho, faz parte. Mas quem não vive disso... Obviamente não vai dar tanta atenção. O risco das modinhas também, o risco de você entrar nesse... poxa, é o que você falou, tá todo mundo dançando, eu tô caindo aqui, meu engajamento, deixa eu dançar também. É um risco. Deixa eu... Você não dançou? Mas eu dancei na dança dos famosos. É diferente. É diferente. Mas o fato objetivo, assim, é uma armadilha. As trends, as tais tendências, por quê? Porque se não tiver a ver com o contexto daquilo que você faz para vender, Não serve pra nada. você só vai engajar por puro engajamento, vai atrair as pessoas erradas como audiência, que podem até te seguir, mas não vão engajar depois no seu próximo post, quando você fala daquilo que você sabe. E o que acontece pro algoritmo, o tal do algoritmo que a gente está falando aqui? Ele entende isso como sinal negativo de atenção. Ele fala, puxa, as pessoas te seguiram hoje, mas quando você fez um conteúdo logo em seguida, ninguém deu um like, ninguém comentou, ninguém compartilhou. Por exemplo, se a Anitta hoje à noite... Ruim, é isso? Péssimo. Péssimo, né? Porque o algoritmo ele entende como um sinal negativo e ele vai diminuindo a sua entrega de alcance porque ele não quer proliferar coisa irrelevante na rede. Só que isso é muito subjetivo, o que é qualidade, o que é relevante, porque para cada um, por entretenimento para um certo grupo, o que é relevante é o meme, etc. Mas o fato é, ele vai entregar aquilo que as pessoas se interessam por, né? Então, se você quer, de fato, ter um negócio, como a gente está falando aqui dos 50 a mais, e você entra numa trend como qualquer outra que acontece aí, só para tentar chamar a atenção da audiência, e ela depois não interage, os seus próximos posts todos, que são super legais, não devem ter alcance. O seu engajamento vai ser baixo, o que é mais difícil de recuperar depois. Rafa, se a Anitta, hoje à noite... Tá vendo ali nossa, eu gostei desse Rafa, hein? Muito bacana. E publica alguma coisa referente à nossa entrevista aqui. Uhum. Imagina, a gente vai ganhar muitos seguidores. Mas os seguidores da Anitta não vão ter o engajamento necessário com o nosso conteúdo, com o nosso assunto.
É mais ou menos isso que você está dizendo. Mais ou menos isso. E por isso que nem sempre viralizar é algo legal. Muitas vezes a gente tem essa percepção. Viralizei, bombei, estourei. Só que qual é o tamanho do seu público-alvo potencial? Essa é uma pergunta importante. Então, enquanto negócio, enquanto criador de conteúdo, você está fazendo conteúdo para quem? Então tem que ter essa clareza. Para quem? É 50 a mais. Qual é o tamanho do público 50 a mais no Brasil, em São Paulo, que se interessam por esses assuntos que a gente está falando? Aí vai cair para uma parcela, vou chutar aqui, sei lá, 300 mil pessoas só para a gente fazer um número fictício. Aí eu viralizei, alcancei 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas. Passou. Provavelmente você alcançou um monte de gente desqualificada. Né? Esse é ruim. Certamente. E isso é ruim pra caramba, né? Então aquela história, viralizei, mas não pelos motivos certos. E não para o público certo. E aí tem muita gente que faz sorteio. E o sorteio não autorizado pela Secretaria de Promoções, que já viola a lei. Sorteios que violam a política do próprio Instagram, quando você cria como mecânica marcar alguém nos comentários, isso viola a política. E não por acaso, muitas vezes, esses Instagrams são bloqueados, as pessoas não sabem por quê. Ou cai ali o engajamento, cai porque você sofre muito bloqueio, né? Sofre muito penalidade. Comprar seguidores. Existe, né? Isso existe, isso é Existe. fato. Como É que fato. compra seguidor? Não sei. Olha, existem tabelas de preços que acontecem de aparecer no seu inbox. Alguém te manda uma mensagem no inbox falando assim, olha, eu vendo seguidores reais, que são pessoas. E aí você tem uma tabela de preço por tamanho de Que é seguidores isso? que você quer. O que são essas pessoas reais? São pessoas de outro país, de algum lugar do mundo que você nem conhece. Então você ganha um monte de seguidores de outro país que não tem nada a ver com o seu Que não público. vai nem entender o que você está E falando. essas pessoas sabem que elas estão sendo usadas dessa Na forma? maioria das vezes não. E na maioria das vezes não são pessoas reais, são fictícios mesmo. Então são perfis falsos criados apenas para isso, né? Aí tem muito bot também, que são os robôs, que ficam comentando automaticamente e tal. Porque não é só seguidores que eles vendem, eles vendem também engajamento. Eles vendem até comentários, likes e tal, para você... Por exemplo, o influenciador digital. O influenciador digital que hoje vive de anunciante também, de parcerias, né? Então, o anunciante fala, olha, eu vou te pagar para você falar aqui do meu produto. E a pessoa, hoje, ela é medida não só pelo número de seguidores que ela tem, ou alcance do post, mas também pelo engajamento que o post teve. Então, a galerinha aí já tem comprado também engajamento, não só seguidores, para tentar inflar um pouco os números Pra ganhar mais. para ganhar mais. Numa época da pandemia, existia um clube de influenciadores. Você juntava com um grupo de 10, 15 pessoas que tinham o mesmo tamanho que você, e essas pessoas se retroalimentavam ali. Ficavam curtindo posts, justamente os posts negociados, os posts comerciais, né? Sim, são as panelas de engajamento. Panelas de engajamento. O algoritmo acho que também percebe isso depois de um tempo. O que acontece, né? Se você conseguir fazer um grupo desse com influenciadores que tem uma audiência semelhante, que há uma certa sobreposição, pode funcionar. Pode funcionar porque são pessoas reais, são influenciadores reais e que de alguma maneira estão compartilhando a sua base. Eu vou lá, interajo com você interage comigo e a nossa base é semelhante. Agora, quando a base é muito distinta e só vai pelo número de seguidores, vamos juntar 10 pessoas aqui que tem muitos seguidores, mas cada um tem uma base totalmente diferente. Eu faço não é isso tão quando bom. eu vejo que tem um amigo meu, amiga, Aham. que está vendendo algum produto, eu vou lá e dou uma moralzinha. Eu falo, pô, que legal, eu sei que tá vendendo um loteamento em qualquer lugar, qualquer coisa, mas justamente por isso, porque eu sei que é difícil, que as pessoas não vão comentar, não vão curtir, justamente porque você percebe que é um anúncio, né? Você percebe que o que está em questão. Essa terceirização também. É que quando você comenta, o algoritmo ele quer interpretar quem é que está engajando. Ele tenta entregar o conteúdo para quem é semelhante a quem está engajando dentro da base do influenciador. Então, supondo que você tenha comentado, mas você não tem a ver, e a sua base não tem a ver com a base daquele influenciador. Aí isso foi um sinal para o algoritmo, falando, ó, esse engajamento, apesar de ele ter muitos seguidores, está totalmente diferente da base tradicional. Então, o ideal é que você engaje mesmo a sua base. E você conquiste seguidores a partir do conteúdo, e não da compra, não dos sorteios. Porque aí você tem uma base altamente qualificada. Tudo que você faz tem engajamento. Mas, obviamente, que há técnicas também para engajar. Então, não é só criar um post que vai engajar. Muitas vezes as pessoas não engajam porque elas não sabem criar um conteúdo que engaja. Ela cria um conteúdo que ela acha que é bom. Mas porque ela acha que é bom para ela. Mas não necessariamente é o que as pessoas querem ver. E as técnicas são técnicas, por exemplo, de você fazer uma pergunta
no próprio post, em vez de fazer uma afirmação. Vou dar um exemplo meu. Eu fiz um post falando assim, esses são os melhores horários para postar nas mídias sociais? Interrogação. E aí eu coloco um gráfico mostrando os horários que tem mais pessoas nas mídias sociais. Então, esses são os melhores horários para postar nas mídias sociais? O que significa que eu já incentivo o diálogo, já incentivo as Você tá pessoas a querendo expressarem a sua papo, opinião. Você está querendo opinião. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito simplesmente assim. Esses são os melhores horários para postar nas mídias sociais, ponto final. E colocado o mesmo gráfico. Teria engajamento? Não teria o mesmo engajamento. Porque as pessoas estão... É uma afirmação. Falar, né? Estão loucas para falar. É uma afirmação, ela falou, beleza, like. Agora, se é uma interrogação, like, e eu vou dar minha opinião. Ó, para mim, funciona mais às 7. Aí o outro fala, não, para mim funciona mais às 9. Aí alguém vai entrar naquela conversa, porque quanto mais comentários, mais comentários. As pessoas têm um efeito manada. As pessoas olham os primeiros comentários, elas são estimuladas a entrar na conversa. Principalmente quando há opiniões diferentes. Aí elas querem entrar na conversa. Sim, opiniões diferentes. Agora nós vamos à pior parte das opiniões diferentes. Que muitas vezes estão ligadas a essa queimação total, os cancelamentos, né? E muitas vezes você quer entrar numa... Enfim, todo mundo quer, como o Doc disse, né? Todo mundo quer ter opinião, todo mundo quer ter razão, né? Tem opinião, mas tem umas opiniões que são proibidas. Ou tem coisas que devem ser proibidas mesmo, talvez, mas tem coisa que as pessoas preferem não falar, porque se falar vai se meter em confusão. Então, puta, esse assunto eu não vou tocar porque vão me cancelar. Né? E como a busca pelos likes, pelo engajamento, pela projeção, ela é infinita, a pessoa ser cancelada, acho que deve ter suicídio por causa disso. Se não teve ainda, vai ter. Mas isso acontece com frequência quando você quer entrar em alguma coisa que está sendo muito polêmica e falada. Então, sei lá, aconteceu uma notícia X e você quer aproveitar o crescimento do boca a boca sobre essa notícia para falar sobre isso também. Por exemplo, Barbie. Pra surfar a onda. Só para a gente dar um exemplo concreto aqui. Barbie. Foi um absurdo a quantidade de pessoas que criaram conteúdo de Barbie, de rosa, e falando isso, falando aquilo, sem ter assistido o filme. Esse foi o ponto número 1. Depois que assistiu o filme, começou a entender que o filme tinha um recado. E o filme não tinha nem sido lançado ainda. Nem tinha sido lançado ainda. E a galera tava falando. E o filme tinha um recado sobre isso. Tinha um recado sobre feminismo, e que era uma coisa assim, que é o homem, assim, não vou expressar aqui o que a maioria expressou depois que assistiu o filme, mas o fato foi totalmente conduzido o filme para passar uma mensagem concreta, né? E aí começam a surgir as polêmicas. Aí todo mundo fala, pô, tá todo mundo falando de Barbie. Eu vou falar de Barbie também, porque aí eu entro na conversa que tá quente, em teoria o algoritmo me entrega mais. Então todo mundo começou a falar de Barbie, tentando puxar para o contexto daquilo que fazia como negócio. Então quem é de marketing digital começa a falar de Barbie sobre a análise do lançamento do filme. Olha, que estratégia absurda, né? Que deu certo, no sentido que deu certo. E como é que eles fizeram? Aí teve a galera que vai criar conteúdo com base no feminismo, no machismo. Foi gratuito tudo, né? Esse marketing todo espontâneo, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado se você quer, de fato, aproveitar os assuntos do momento. Se você tem, primeiro, tal lugar de fala, né? Você tem propriedade para entrar naquele assunto e falar sobre aquele assunto? Porque a grande maioria que quer expressar sua opinião não sabe o que está falando, né? Essa é a grande verdade. A grande maioria das pessoas não sabe o que está falando, no geral, né? E aí todo mundo acha que sabe o que está falando, Verdade, e aí gera essa confusão. Quer dar palpite em tudo, ela entende de uma coisa, não entende das outras todas. Eu tenho uma grande amiga que é colunista de um grande jornal, e outro dia encontrei com ela no meio de um grande debate político, né? Nessa polarização política que a gente viveu, e ela se posiciona muito bem, e eu falei, nossa, eu queria tanto ter a sua coragem para se expor da forma que você se expõe. Ela falou, não, você não sabe o preço que é. Não sabe como é caro. Não queira. É muita pancada, é muito desagradável isso. Principalmente em termos, né, que a gente sempre brinca nas rodas de amigos, né? Pô, não vale falar de política, religião e futebol, né? Futebol. São as três coisas. Falar do quê? Quer dizer... Não, diga assim, quando você vai se posicionar. São as três coisas que sempre vão dar problema. E sempre é o assunto que volta, porque são os assuntos polêmicos que são interessantes de conversar mas com assim, os amigos. mas o exemplo que eu dei, no meu caso, de marketing digital, eu falei dos melhores horários. Então, assim, dentro do meu universo, eu posso gerar assuntos polêmicos e que eu domino. E aí eu tô dentro de um território mais seguro para falar sobre isso. Eu falo assim,
realmente os melhores horários são esses? Isso vai engajar? Você acha que é só postar naquele horário que tem mais gente que você vai viralizar? Não é. Aí é o momento em que eu tenho a oportunidade de explicar e me posicionar ainda mais como autoridade. E uma técnica que eu aplico é, todo mundo que comenta o post porque foi lá expressar a sua opinião, eu não simplesmente dou um like de volta. Pô, obrigado pela sua opinião. Eu comento fazendo mais uma pergunta. E aí entra a sua praia de jornalista, né? Você conduz a conversa para te dar a Quer dizer, se o própria cara oportunidade de responder você de novo, responder. Se ele responder de novo, você você está responde aumentando também? muito o engajamento. Não, mas a pergunta que eu faço é para ele responder, mas é uma pergunta que eu também quero responder. Que é a oportunidade de eu falar mais sobre aquele assunto que eu não falei na legenda, que eu não coloquei no post. E aí eu crio contextos e perguntas, que é a técnica de jornalista, né? Eu já crio a pergunta sabendo o que eu quero extrair depois, de valor. No final você tá vendendo para ele. Então, assim, quanto mais comentários e quanto mais eu comento fazendo uma pergunta, é inevitável, as pessoas voltam para responder quando eu faço uma pergunta. E aumenta a taxa de engajamento do post, que aumenta a entrega do post. Então, essa é uma forma de você alcançar mais e engajar mais. É sempre respondendo com uma pergunta. É claro que não pode ficar infinito isso, não terminar. É Chega um momento dedicação, que- né? é Você dedicação. tem que gastar tempo, gastar energia, Então, gastar a gostei pestana. disso aí, eu É. gostei disso Eu aí. faço 3 pausas diárias. Então, sabe dos melhores horários? Eu não me programo para postar nos melhores horários, que significaria os horários de pico das mídias sociais. Porque se todo mundo partir do mesmo princípio, tá todo mundo competindo pela atenção das mesmas pessoas no mesmo pequeno intervalo de tempo. Então, não rola. Você tem que postar um pouco antes do horário de pico, para que na hora que chega no horário que tem mais gente, você já está sendo entregue. Então, há uma probabilidade maior de você ser mais entregue. Mas eu me programo com base nos horários de pico. Então, eu me programo em 3 momentos. Na hora que eu acordo, então eu criei a minha rotina já com base nisso. Eu entendi que a minha turma interage mais entre 7 e 8 da manhã. Então, eu me programo para estar presente 7 e 8 da manhã. Então, eu tomo café da manhã interagindo com a galera. Aí depois às 2 da tarde, no meu caso, e depois lá por volta de 7, 8 da noite. Então, nesses 3 principais horários, eu sei que a galera tá online ativa no Instagram. Então, se eu comentar fazendo uma pergunta, ela volta na hora respondendo, e que aumenta muito o sinal pro algoritmo, o sinal positivo, que aumenta a taxa de engajamento, que aumenta a entrega. Vamos fazer isso aí? Vamos. O Fernando falou, tem que ter Uma né? dedicação, pergunta. tem que E ter quando o dedicação. comentário é muito mal educado? Aliás, eu queria dizer para quem estiver assistindo a gente, você pode ter sua opinião, a tua opinião é bom. Não precisa ser mal educado, não precisa agredir ninguém. Precisa A gente ofender, teve né? uns comentários que, assim, o pior é que é num post que tem, assim, 1000 comentários. Eu não consigo nem apagar todos, mas dá um nervoso. Completando a pergunta, tem que apagar? Quando é ofensivo, sim, porque a gente tá falando de moral. A gente não tá falando de outra coisa, né? Não, e é desagradável. Você tá num lugar de entretenimento, você vai olhar o comentário, tem um cara xingando mas, o outro. mas o comentário diz mais sobre a pessoa do que sobre o que ele está Sei, dizendo. mas Sim. eu não, assim, sabe, assim, se eu sou, não sou vegano, se eu sou, não sou feminista, se eu sou, eu não preciso xingar ninguém. Como que eu tava comentando, assim, comentário negativo não se apaga, a não ser que seja ofensivo. Porque aí feriu a moral, feriu... Porque a gente tem moral e tem ética, né? Mas nesse caso é moral mesmo, que é o código universal. Cara, tô te ofendendo. Aí é uma ofensa gratuita que você não precisou... Eu não preciso... De opinião. Diga-se de passagem, pode ser uma nunca opinião foi uma contrária. ofensa nem ao Fernando nem a mim. Acho que a gente Aham. tá com moral. Mas, assim, a maneira de comentar com um desrespeito profundo, algumas vezes, ao entrevistado. Porque a gente não está aqui também para dar a nossa opinião, a gente está aqui para perguntar, né? Aí eu acho que pode ocultar, existem formas de você ocultar sem a pessoa saber, né? Que é para evitar a pessoa querer ir lá e comentar todos os posts, que acontece isso. Se ela sacar que você excluiu o comentário dela, ela fica ainda volta. mais inflamada e vai comentar todos os posts. Dá mais engajamento, né? Pode dar. É. Mas aí tem algumas ferramentas, o TikTok também tem agora, mas no Instagram também tem, que são as ferramentas de moderação. Então você pode pré-configurar palavras que você não deixa nem o comentário Elas não entrar. põem a palavra, elas põem 4 no lugar do A, tem lá um jeitinho de pôr, Então, você pode de criar você falar essas puta que pariu e variações. sair, porque não aparece. Agora, o importante é que é preciso estar sempre se atualizando com isso, entender o que é um Reels, o que é um Stories, o que é essa caixa de dados, esse banco de dados, né? Esses números que te levam para cima ou para baixo. Para quem tem 50 a mais,
tem que se posicionar com isso, né? É preciso, é inevitável, não é opcional, né? Hoje sim, se você quiser se manter ativo ou ativa, é fato que você precisa estar nas mídias sociais, né? Tanto para se informar quanto para se relacionar, porque boa parte, talvez, dos seus colegas ou familiares vão estar mais presentes ali. E aí, assim, antigamente a gente até pensava que talvez as mídias sociais tornassem a gente menos sociais, né? Ou seja, a gente não sairia mais nas ruas, não se encontraríamos mais, né, fisicamente. E muito pelo contrário. As próprias mídias sociais, para os mais velhos, têm conectado ainda mais essas pessoas, têm feito com que elas ficassem mais ativas, a ponto até mesmo de combinar algum encontro, de fazer alguma coisa, de encontrar pessoas semelhantes que gostam da mesma coisa. Porque a internet em si, principalmente as mídias sociais, tem a tal da cauda longa, que foi muito difundido no ano passado, esse conceito da cauda longa, mas significa que você na sua cidade, você é o único que gosta de uma determinada coisa. Por exemplo, você é o único que gosta de rap japonês. Eu vou dar um exemplo bem lá na cauda longa. Mas na internet tem mais 50 mil, 300 mil que gostam de rap japonês. Talvez você marque um encontro com essas pessoas em algum momento na liberdade. E aí vai lá e faz. Então você acaba se conectando, você acaba descobrindo, fica mais vivo. Qual é a surpresa se você não descobrir também no seu bairro ou no seu bairro, prédio, vizinho, né? Aí você tem os grupos, aí você tem os grupos no Facebook, que são muito ativos. O Facebook aqui no Brasil, ele em número de usuários, ele vem caindo, mas olhando pela outra ótica, os grupos do Facebook, eles continuam muito ativos. Os grupos das pessoas que acabam gerando afinidades, assim, né? É o grupo do bairro e tal. E como é que você vê o futuro? O que você enxerga? A gente já passou lá, como é que chama aquele antigão lá, o primeiro? Orkut. A gente teve tanto caminho de lá para cá. IRC. O IRC era muito legal. Tudo começou muito lá atrás, mesmo com o IRC. São os bate-papos baseados ali em DOS, nesse caso. Aí depois veio o MIRC, aí depois veio o ICQ. E aí a gente foi evoluindo para o MSN. E aí até hoje o WhatsApp é de alguma forma, uma evolução de todos os aplicativos de mensagens. Antes de tudo, tinha um negócio que era um bate-papo no telefone, você lembra? Você ligava, não tinha internet, você ligava um número no telefone e você ficava conversando com as pessoas. Oi, de onde você... aquelas bobajadas lá. Era tipo um grupo, é isso? Você não tinha nem nascido, Gabriel. Mas tinha isso. Você também não tinha nascido, não. Na Telemig, lá em Minas, tinha. Às vezes tinha lá em Minas Gerais, viu? Lógico. Essa aí é antiga mesmo, né? Eu tenho uma pergunta para você. Mas deixa ele responder o futuro aí, ué. Perdão. Então, a gente está falando de Orkut, que Orkut morre em 2010 no Brasil. Aí o Facebook começa a se proliferar em 2010, né? Então o Orkut morre em 2010, o Facebook começa a se proliferar no Brasil. 2012, bomba o Facebook no Brasil, a corrida pelo like, onde todo mundo que tivesse 1 milhão de likes na sua página alcançava 1 milhão de pessoas sem pagar nada. Então todo mundo queria ter likes, todo mundo queria... Likes significaria os seguidores, né, hoje, né? Que eram os likes nas páginas, os fãs, que eram muitos fãs, né, na época do Facebook. E depois a gente vem com o advento do Instagram. A gente tem agora, por último, aqui o Threads. O TikTok cresceu muito rapidamente no país. Então, o TikTok ele veio para se tornar, de fato, o que, na minha visão, é mais o futuro. O Threads, que é um análogo ao Twitter, ele meio que volta um pouco na linha do tempo. Porque o Twitter foi um microblog, né? Nasceu com uma ideia de microblog baseado em texto, com poucos caracteres. Depois veio ampliando os caracteres, depois inseriu imagem, depois inseriu vídeo, depois começou a virar... E agora já não é mais nada, né? Agora já mudou completamente, mudou até o nome, né? Agora é X. Mudou tudo, a gente não sabe o que o Elon Musk vai fazer daqui pra frente. Mas o fato é, o TikTok, ele foi um dos últimos a nascer com esse formato baseado em vídeo curto. Se a gente fosse colocar numa linha de tempo rápida aqui pra gente entender essa evolução, entender pra onde a gente tá caminhando, a gente vai lá do IRC, porque a gente tinha uma limitação de velocidade de conexão. Então a gente não conseguia trafegar imagem, não conseguia trafegar vídeo, porque não existia banda para isso, a gente não tinha tecnologia para isso. O que a gente tinha eram os modems com 28 kbytes por segundo. Então imagina, 28K. Então era um negócio que só dava para trafegar texto mesmo, né? Só que à medida que a tecnologia foi evoluindo, principalmente a velocidade de conexão, a gente também evolui em conjunto as mídias. Por isso mídia social. Até é legal explicar, né, a diferença entre rede social e mídia social.
vocês devem ter percebido eu falar várias vezes plataformas de mídias sociais e não redes sociais. Porque as redes sociais, elas já existem desde a época que a gente se reunia em torno da fogueira para contar uma história. A gente está reunindo pessoas em torno de um interesse em comum. É uma rede social. Só que a gente tem as redes sociais digitais, que reúnem as pessoas em torno de interesse em comum dentro de um ambiente digital. Então, o Facebook originalmente é uma rede social digital que reúne as pessoas em função dos colegas de trabalho, da escola e tal, não em função do conteúdo. Percebe que a gente se conectou no Facebook com as pessoas pelas pessoas, pela rede de relacionamento, e não pelo conteúdo que elas estavam criando. O conteúdo é uma consequência, depois alguém vai publicar a festa de aniversário, a viagem que fez, e você ir lá e curtia. Já nessa linha do tempo, quando a gente vai evoluindo e a velocidade de conexão vai aumentando, a gente vai permitindo as pessoas não só fazer download, porque era a velocidade baixa e também era só de download. Não existia o upload. A velocidade de upload então era menor ainda. Então a gente passou a consumir GIFs animados, depois de GIFs imagens, depois de imagens vídeos. Aí a banda começa a ser larga não só para download, mas também para upload. Foi aí que houve uma virada nessa história de Web 2.0, que até então era 1.0, a 2.0 ela vem como uma web colaborativa, permitindo as pessoas fazer download, mas também criar conteúdo, se expressando, onde a tal da opinião que a gente está falando até agora começou de fato a surgir. Através dos blogs, em primeira instância, dos microblogs, dos videologs, e a gente começa a evoluir essa Web 2.0 para as tais das mídias sociais. E o que é a mídia social, então? Quando nasce o Orkut, quando nasce o Facebook, quando nasce essas redes sociais em primeira instância, que conectavam só pessoas e não necessariamente em função do conteúdo, a gente começa a evoluir esse processo para mídias sociais. Então, as redes sociais reúnem pessoas. As mídias sociais são as mídias que essas pessoas criam. O vídeo que ela cria, a foto que ela cria, o GIF que ela cria, o áudio que ela cria, feito por pessoas, portanto, mídias sociais. Distribuídas pelo efeito de rede social. Que tem uma teoria que chama teoria dos grafos, que é uma teoria matemática, mas é que é a teoria que explica a teoria das redes sociais. Como que as pessoas se conectam e como que isso é distribuído entre os clusters, os grupos que se conectam. E nessa evolução, o passo que foi dado agora, que é o passo da maior parte da banda larga de download e upload, é onde você consegue fazer download de vídeos muito rapidamente e upload de vídeos muito rapidamente. Porque a gente conseguia fazer download de vídeo, mas só upload de foto. Porque o upload era baixo ainda. Então o TikTok, ele nasce na era certa, ele nasce no momento certo. Ele nasce no momento onde a banda larga permite, e os celulares, a tecnologia dos celulares permite cada um individualmente filmar, criar um conteúdo, editar no próprio celular. Então, ele está num contexto da evolução tecnológica. Ele não conseguiria ter surgido antes. Esse é o futuro. Aí ele... É que nessa linha do tempo, como eu mostrei, você consegue enxergar o futuro. Porque se o futuro ela é baseado como espinha dorsal na velocidade de conexão e upload e download e evolução tecnológica dos devices, a próxima evolução, de fato, é a gente começar a conversar com as pessoas e criar conteúdo, se relacionar dentro de ambientes virtuais. Então, quando a gente fala do metaverso, quando a gente fala de dispositivos de realidade aumentada e realidade virtual. Então, o próprio celular tem realidade aumentada. Mas você vê a Apple lançando o novo óculos dela de realidade aumentada. A própria Meta lançando o novo Oculus Quest Pro, que é realidade aumentada e virtual. Então, você começa a evoluir para não só criar conteúdo e fazer upload e download, mas você começa a evoluir para um nível de tecnologia de renderização em tempo real de ambientes 3Ds e camadas novas dentro da nossa realidade. Então, vai ter uma seta projetada na sua frente, mostrando o caminho que você tem que ir. No seu óculos, na sua lente, na sua íris, em algum momento disso, e tudo conectado. Então, o carro conectado, a televisão conectada, assim como o nosso relógio está conectado, o tênis conectado. E tudo que está conectado, por sua vez, é uma interface de comunicação com o consumidor final. Então, a gente passa não só a criar mais a partir do celular. A gente vai começar a criar conteúdo com base naquilo que a gente está enxergando, não pelo device aqui, né? Então, você pega o óculos Ray-Ban Stories do Facebook, você cria conteúdo pela haste. Então, você toca a haste, você escuta pelo osso. Né? Então, você não entende que a gente está evoluindo para um nível, porque a banda larga é tão alta, a tecnologia é tão alta, que a gente não vai precisar mais disso aqui. Isso aqui vai ficar obsoleto muito rapidamente. Tá? Então, o futuro é esse. É continuar sendo mídias sociais, contexto de rede, mas um outro ambiente. Só um passiozinho para trás. Que conselho você dá para um cara de 50 a mais, que não é produtor de conteúdo, a não ser o prato que ele comeu, que ele manda para os amigos dele, ou o vinho que ele abriu, que é um pouco mais caro, ele quer dizer que ele tomou. É conteúdo de qualquer maneira, mas
É dentro do quintal dele, vamos É a dizer. mídia social É dele. a mídia social dele. E como que ele faz para ele navegar e ele ter menos exposição a um monte de anúncio que não interessa a ele, a um monte de... Por exemplo, eu assisto um filme, aquele assunto não me interessa. Como eu faço para aquilo não me perseguir? Olha, hoje o TikTok, o Instagram, todos eles têm uma opção no próprio conteúdo em si que apareceu para você. Geralmente aqueles 3 pontinhos, aquelas 3. Quando você clica lá, você tem uma opção de mostrar para o algoritmo de que aquilo não te interessa, que você não quer No mais ver TikTok aquilo. eu já achei, no Instagram eu não, mas No Instagram não também me tem. interessa. É. Aí você começa a educar o algoritmo sobre aquilo que você gosta e não gosta. Isso é muito importante, porque as pessoas que não sabem disso, e é natural que você preste atenção em muitas coisas que aparecem na sua frente, porque aquilo, sei lá, é polêmico, chamativo. é chamativo. Claro. Por exemplo, Passar horas e horas ali nessa tela. o que acontece no TikTok? O TikTok, e até uma ótima explicação, porque o TikTok, quando ele nasce, ele não nasce sob a teoria dos grafos que eu falei. Ele, de fato, não é uma rede social. Ele é um aplicativo de mídia social, mas ele não é uma rede social em si. Por quê? Porque ele foi criado e concebido para ser um aplicativo de entretenimento baseado em vídeo criado pelas pessoas, as mídias sociais criadas pelas pessoas. Não importa o autor e a conexão desse autor e os relacionamentos que ele tem. Importa o conteúdo. Cabe todo mundo. O contrário das outras redes que não deixam o TikTok entrar. Importa o o que tá conteúdo, vendo, não importa o que quem ele está fez. vendo, e não quem é que fez aquilo. E ao contrário do Instagram, que o Instagram, quando nasceu, ele nasceu sob a teoria dos grafos. Então você precisava ter seguidor para ter audiência, não é isso? Você não consegue ter alcance num post no Instagram se você não tiver seguidor. É muito difícil, porque ele foi criado em cima dessa teoria dos grafos. Depende do seu relacionamento, dos seguidores que você tem. O TikTok, ao contrário, ele privilegia o conteúdo, você não precisa nem ter seguidor para ter audiência. Por isso que tem muita gente que nem tem seguidor, mas que tem um vídeo que bateu 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações, porque ele privilegia o conteúdo. E por isso que é tão perigoso se você não educar o algoritmo sobre aquilo que você se interessa, porque ele é muito rápido. A ByteDance, que é quem desenvolveu o TikTok, que é uma empresa chinesa, ela é reconhecida pelo mundo inteiro como uma das empresas que mais entende de inteligência artificial, para entender os seus gostos e afinidades. E assim, o que o TikTok faz? Quando você entra pela primeira vez, e por isso que muita gente não gosta do TikTok no começo, Ele experimenta um monte de coisa. porque ele não te conhece, ele não te conhece. E aí ele começa a te jogar tudo aquilo que tá mais bombando no TikTok. E tem muita porcaria, né? Tem gente dançando, tem acidente de alguma coisa, e tem isso, tem aquilo. Então você tem que avisar. E avisando. Aí você tem que... Primeira forma de avisar, passa rápido. Não é o que te interessa? Vai. Mesmo que às vezes... Não, mas deixa eu ver o que vai acontecer. Não, mas se não é bom, passa. Porque se você prestou atenção, e hoje atenção significa retenção ali, né? Então vamos supor que um vídeo tenha 30 segundos e você ficou 20, para ele é o suficiente para entender que você... Putz, isso aqui te interessa demais. Gostou. Gostou. É. Já o Instagram é o contrário. Então, assim, o Instagram você precisa ter a sua audiência. O Reels, que a gente estava falando, que é o análogo ao TikTok, ele é um formato que nasceu recentemente no Instagram, muito para manter a audiência dentro do Instagram, porque na concorrência com o TikTok, eles estavam perdendo para o TikTok essa retenção, essa audiência. Então, eles criam esse formato para sustentar o negócio. Né? Rafael, queria, só para terminar, do jeito que você começou, você disse que ia falar a diferença do marketing digital e marketing marketing da era digital, né? Pois é, porque o marketing é marketing. Ele nunca mudou, né? A base do marketing, os fundamentos do marketing continuam os mesmos. O que muda é o ambiente. Então, a gente estava falando antigamente de um marketing em ambiente tradicional, então dentro da televisão, da rádio, da revista, outdoor, etc. E agora a gente tem o mesmo marketing, os mesmos fundamentos, só que em um outro ambiente. E neste ambiente digital é muito mais dinâmico. Obviamente, nascem novas plataformas, nascem novos canais, tecnologias, a interação é maior, a velocidade é maior. Então, muda a dinâmica do ambiente, mas os princípios do marketing são os mesmos. Quando a gente fala de produto, preço, praça e promoção, que são os 4 P's do marketing difundidos lá, desde o começo por Kotler, né, e tudo mais, eles continuam os mesmos. A lógica de consumo continua a mesma. O comportamento das pessoas continua os mesmos, né? Então, a gente, na verdade, precisa se adaptar ao ambiente. Então, quem entende da lógica do marketing consegue se adaptar mais rapidamente ao futuro, né, ao que vem por aí. Maravilha, né? Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela aula. Foi muito bacana. Valeu. Pessoal,
Podcast 50 a mais, aperta aí para seguir a gente, curte, compartilha Compartilhar. e aumenta o Importante. engajamento. Compartilhar, engajar, seguir. É Coloca assim a nos vida. comentários aí quais são as Comentar. redes sociais que você usa. né? Pergunta do Rafa. E o seu Instagram, Rafa? Meu Instagram é Rafael Kiso, tudo junto, Kiso com K-I-S-O.